O segredo espiritual. Olá, eu sou Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual, e hoje quero falar diretamente com você, o escolhido. Não é por acaso que você está aqui agora, e eu garanto que o que vou revelar neste vídeo pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Se você já sentiu que há algo maior, um chamado invisível guiando seus passos, então este momento é para você. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode ser a chave para destravar a força e a clareza espiritual que sempre estiveram dentro de você. Vamos juntos? Hoje venho com um chamado especial para quem já se enxergou como um verdadeiro eleito, dono de uma voz que ecoa com um poder quase místico. É incrível pensar que nossa voz vai além do mero ato de se comunicar, quase como se fosse uma magia que nos dá a habilidade de revelar e expor todas as camadas de mentira que nos cercam, como se tivéssemos recebido um superpoder celestial para desatar os nós do engano. Achar a própria imagem nesse espelho de circunstâncias nem sempre é um passeio no parque. Com frequência, essa energia se revela um peso, principalmente quando percebemos que os olhares dos outros se enchem de desconfiança e incertezas. Essa visão que as pessoas formam sobre nós, como se estivéssemos balançando um espelho mágico na frente de seus rostos, expõe não apenas suas inseguranças, mas também uma pitada de curiosidade e receio do que essa imagem pode desenterrar. A tarefa a ser enfrentada é acolher o peso que nossa voz traz consigo. Na minha opinião, cada um de nós carrega uma centelha singular que não deve ser abafada ou reduzida por causar desconforto alheio. Nossa voz se transforma em uma essência que não apenas espelha o trivial e o comum do cotidiano, mas expõe uma verdade desnudada que muitos preferem ignorar. Há algo profundamente revolucionário em ser o farol de lucidez e percepção, quando o mundo ao nosso redor se assemelha a um quadro embaçado ou torto. Essa proposta vai além de apenas desenterrar a verdade. Trata-se de apresentá-la de um jeito que faça as pessoas se aventurarem por baixo das camadas cintilantes do dia a dia. Conforme nos aventuramos nas profundezas desse caminho espiritual, é crucial perceber que essa voz, que parece assustadora à primeira vista, se transforma em uma arma poderosa na nossa batalha contra as garras sutis da manipulação, que, embora pareçam ser fantasmas, estão firmemente arraigadas em nosso ser. Acredito que há um apelo profundo para que a gente levante nossas vozes, não apenas para expor as mentiras, mas também para acionar uma revolução que realmente perdure. É como se estivéssemos com uma faixa na testa, prontos para comandar com bravura, não apenas por nossa própria conta, mas também por aqueles que ainda não descobriram a chama interior para brigar por si. Se mergulharmos na nossa própria essência, notaremos que isso é só o início de uma jornada cheia de descobertas. Iniciamos uma viagem ao fundo de nossa alma, onde descobrimos habilidades escondidas e aprendemos a utilizá-las para não só bater de frente, mas transformar completamente as regras do jogo. E enquanto lidamos com essa missão gigantesca, que não nos escape a lembrança de que essa jornada não se resume a derrotar adversários à vista, mas a encarar as mentiras sussurrantes que habitam tanto em nosso interior quanto ao nosso redor. Estamos aqui para tecer conexões de entendimento e, quem sabe, soltar não apenas a nós mesmos das garras da perplexidade, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Essa tarefa traz à tona a potência que habita em cada um de nós, uma energia que está lá, escondida, esperando para ser desvendada, entendida e, por fim, expressa, para que todos possamos caminhar numa trilha de liberdade e sinceridade. À medida que mergulhamos na sabedoria dessa odisseia espiritual, marcada pela verdade e pela capacidade de distinguir o certo do errado, percebemos que nossa voz é muito mais do que um simples instrumento. Ela é um reflexo essencial da nossa essência. Com o passar do tempo, notei que essa voz não apenas nos orienta, mas também acende a luz do conhecimento para aqueles que, como mariposas à noite, ainda vagam nas trevas da incerteza e da ilusão.
Existe uma beleza fascinante na maneira como uma verdade falada de maneira sincera tem o poder de derrubar paredes e derreter barreiras invisíveis, aquelas que nos deixam distantes de uma percepção mais rica sobre quem somos e das realidades que nos rodeiam. Fico aqui matutando sobre como seria a realidade se mais pessoas abraçassem de vez a força mágica que habita em nosso vocabulário, se realmente cuidássemos do dom que temos de transformar tudo ao redor, de colocar band-aid nas feridas e acender faíscas de inspiração. É essencial que tenhamos clareza sobre a distinção entre só abrir a boca e de fato estabelecer um diálogo. A autêntica troca de ideias ultrapassa o simples dizer. Ela vibra com uma honestidade tão intensa que não dá para deixar de notar. Essa vibração é a ponte que nos liga em um plano mais. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Elevado, quase místico, permitindo que não apenas escutemos uns aos outros, mas que realmente captemos a essência de cada um. Contudo, ao percorrer essa estrada de mudança, é bom não deixar de lado que, ao lado dessa vibrante potência da fala, aparece uma obrigação. É nosso dever empregar nossas palavras não para criar muros ou machucar, mas sim para erguer passarelas de entendimento e compaixão. E ao nos aventurarmos nesse caminho, precisamos ficar de olho nas minúcias de como nossas palavras dançam na vida dos outros, como podem ser entendidas ou até mesmo tortas na interpretação. A viagem de um defensor da verdade é como equilibrar um prato em uma colher, onde a firmeza e a empatia precisam dançar em perfeita harmonia. Alcançar essa balança é como tentar equilibrar um pato em uma bola de futebol. Demora um tantinho, uma viagem interna e uma vontade de evoluir e colher ensinamentos a cada troca e vivência. Entretanto, a charmosa dança da vida se revela na incessante transformação e na marca indelével que deixamos ao atuar com amor e autenticidade no coração. Todo mundo carrega dentro de si a faísca de um verdadeiro farol, desde que se sinta à vontade para dançar com sua própria essência e permitir que ela ilumine sua jornada. Fecho os olhos e danço nas notas da melodia que formamos, onde cada voz, uma pitada de individualidade, se funde num cântico mágico de mudança. Há uma força quase sobrenatural nesse aspecto, uma capacidade que rompe as barreiras do cotidiano e nos transporta a um reino de possibilidades sem fim. Esse é o pacto da aventura que inicia com a decisão de escutar e acolher a nossa autêntica melodia, entendendo que ela é mais do que um simples ruído. É a expressão vibrante do que somos de verdade, de nossas origens e, acima de tudo, do caminho que estamos prestes a trilhar. No momento em que seguimos desbravando essa esfera espiritual, notamos que nossa voz atua como um âncora, nos segurando firme ao nosso ser interno, enquanto desbravamos os labirintos do mundo lá fora. Isso nos faz refletir sobre o quão essencial é manter a lealdade a essa voz interior, mesmo quando as circunstâncias externas tentam nos empurrar para o canto ou fazer com que nossas verdades se escondam. Lutar contra a maré da conformidade
É como vestir uma armadura de coragem e autenticidade, nos transformando em verdadeiros catalisadores de transformação em um universo que muitas vezes parece mais um desfile de máscaras e neblina do que um lugar de verdades sólidas. Uma das maravilhas dessa caminhada é a metamorfose interna que acontece quando optamos por prestar ouvidos, não só à nossa própria melodia, mas também à sinfonia de vozes que, à primeira vista, podem soar como enigmas dissonantes. É nesse território de atenção sincera e acolhedora que surge a chance de uma conversa autêntica. Esse tipo de imersão nos revela visões e verdades que, quem diria, poderiam ter passado batido pela nossa cabeça. É nesse momento que percebemos que por trás de cada timbre existe uma narrativa, um sentimento e uma realidade que clama por valorização e consideração. Com essa visão, conseguimos lapidar nosso próprio jeito de trocar ideias. Nossas falas deixam de ser meras afirmações e se transformam em convites encantados para o enlace entre almas. Passamos a ser mais conscientes sobre o que decidimos falar, reconhecendo que cada termo carrega a capacidade de aliviar ou machucar. À medida que despertamos para essa realidade, passamos a valorizar o uso da nossa voz como um instrumento que espalha entendimento e harmonia, ao invés de semear discórdia e separação. Pensando bem sobre essas mudanças, percebo que é uma baita missão manter viva essa chama de autenticidade e sinceridade, tanto no meu interior quanto nas redondezas onde vivo. Todo contato se metamorfoseia em uma chance de solidificar a dedicação à honestidade, de manter a ousadia de sermos genuinamente percebidos e escutados em nossa essência mais despida e autêntica. Ao nos enxergarmos profundamente conectados a esse propósito, começamos a sambar em sintonia com o cosmos e nos damos conta de que fazemos parte de uma construção esplendorosa, muito além de qualquer fantasia que já tenhamos sonhado. A ressonância dessa ligação se espalha por todas as facetas de nossa existência, moldando a maneira como nos relacionamos com o universo, como encaramos os perrengues e como brindamos aos momentos felizes. E talvez a lição mais potente de todas seja que, ao expressar nossas verdades, não só conseguimos libertação e força interna, como também acendemos a faísca em outros para que sigam o mesmo caminho. Aqui encontramos o cerne de ser um farol de luz e verdade, um guia mudo, porém decidido, para todos os que anseiam por uma realidade mais verdadeira e cheia de sentido. Isso nos inspira a continuar nessa caminhada, a não menosprezar a força de uma única opinião e a perceber que estamos sempre entrelaçados na vasta obra de arte que é o cosmos. Este trecho nos chama a explorar a essência poderosa que habita em nossa voz, uma força que ultrapassa os meros sons que saem de nossa boca. Desde a tenra-idade, percebi um tipo de magnetismo mágico na forma como nos comunicamos, como se cada sílaba fosse um feitiço com a potência de tocar as almas em suas profundezas. Com o passar dos dias, percebi que essa forma de falar é, na verdade, uma verdadeira sinfonia de verdades que ecoam pelo universo. Não se trata apenas de letras jogadas ao vento, mas de crenças que confrontam aquelas mentirinhas e enrolações que a turma adora abraçar pela preguiça de pensar. Notar que certos indivíduos optam por se distanciar ou até desviar o olhar pode soar como um ataque direto, mas, à medida que pensamos melhor sobre o assunto, entendemos que a transparência na nossa conversa é o verdadeiro motivo do mal-estar. Essa transparência age como um farol poderoso, trazendo à tona mistérios ocultos e temores que sempre ficaram à sombra. É incrível como a pureza e a sinceridade conseguem derrubar muros reforçados, revelando motivações que muitos gostariam de esconder como um segredo de Estado. A ideia de que possuímos esse poder pode, num primeiro momento, causar um frio na barriga, mas ao mesmo tempo é como arrebatar correntes e deixar a alma leve. Essa percepção do poder das palavras nos remete à sua habilidade de desmontar histórias que parecem sólidas, expostas em sua essência equivocada que as sustentava.
Os que seguram as rédeas do poder e da influência começam a captar a energia revolucionária que busco exalar com minhas palavras, mesmo diante de todas as barreiras que possam surgir no caminho. A transparência que exalamos provoca um mergulho interior que possivelmente nunca haviam cogitado, desafiando-os a encarar a verdade que, sem dúvida, irá remodelar seus mundos. É como descer na toca do coelho e descobrir segredos que envolvem até mesmo os laços mais íntimos que temos. As engrenagens nas relações sociais e familiares entram em ação, desafiando cada um a encarar a própria verdade. Fica evidente que a fachada ética que muitos exibem pode ser bem diversa da realidade que habitam. Essa situação revela as fraquezas escondidas, até mesmo nas pessoas que amamos e nas que temos como ídolos, nos empurrando a reavaliar aquilo que julgamos inabalável. Admitir que o olhar alheio pode trazer à tona tanto a admiração quanto um certo calafrio nas costelas é um sinal do poder que temos ao verbalizar essas realidades. Enquanto alguns enxergam essa força como um monstro a ser escondido ou silenciado, outros começam a perceber o tesouro inegável que ela oferece. Essa voz deixa de ser apenas um canal de diálogo e se transforma em um poderoso motor de mudanças, provocando revoluções indispensáveis em um universo que, por vezes, vacila diante da autenticidade e da transparência. Quando atuamos como faíscas de mudança, notamos que, mesmo que nossa postura pareça um pouco assustadora para alguns, na verdade, ela também chama a galera a repensar suas verdades mais profundas. Nós nos aprofundamos nessa jornada com uma intenção quase celestial, empregando essa habilidade natural para estimular os outros a identificar e expressar suas próprias realidades. O espaço que se abre para pensar e mudar não é só algo que se deseja, mas uma necessidade urgente em um planeta que clama por sinceridade e autenticidade, como um coração que anseia por um amor verdadeiro. No decurso dessa aventura, encontramos tanto a força quanto o encargo de conduzir com delicadeza, mas com firmeza, pessoas na trilha para que possam encontrar sua própria melodia. À medida que seguimos desbravando as camadas desse poder sonoro, percebemos que a jornada de se descobrir é uma dança interminável que demanda ousadia e uma dose de sinceridade. É como se cada sentimento verdadeiro fizesse nossos olhos dançarem em um balé de atenções, atraindo não apenas os olhares alheios, mas também o nosso próprio olhar curioso. A cada passo que damos, vamos descascando as cascas esquecidas da nossa identidade, deixando a verdadeira essência brilhar como um diamante escondido no fundo do baú. Essa jornada de se conhecer a fundo é sem dúvida um verdadeiro quebra-cabeça, mas cada pedra que removemos do caminho fortalece a essência que almejamos. A travessia nunca é feita em solidão. Quando nossa voz ressoa com vigor e honestidade, acaba chamando aqueles que, assim como nós, estão na jornada pela verdadeira essência. Desenhamos, portanto, conexões com pessoas que entendem e valorizam esse apelo à honestidade. Esses encontros criam um abrigo acolhedor para trocarmos histórias e ideias, nos envolvendo em uma irmandade de espíritos semelhantes que priorizam a sinceridade e a intensidade em vez da rasa banalidade. Nessas trocas, notamos que nossa função vai além de apenas acender a chama da inspiração. É também se deixar levar por ela. A força de nossas palavras não se encontra apenas no que expressamos, mas também na mudez que cultivamos ao prestar atenção. Descobrimos que, com frequência, grandes revelações brotam da calmaria. Ao prestar ouvidos às narrativas e visões alheias, abrimos as janelas para o imenso arco-íris da vivência humana. Ouvir de verdade é como fazer um pacto com a sinceridade, nos colocando numa sintonia fina de entendimento e solidariedade, onde a real conversa pode brotar como flores na primavera. A magia dessa caminhada é notar que a genuína lealdade à nossa própria entonação provoca uma sequência de acontecimentos que ressoam além do que conseguimos enxergar de imediato. É semelhante a arremessar uma rocha em um espelho d'água. As ondulações que surgem alcançam cantinhos que, quem diria, ficam fora da vista, mas seu efeito reverbera em cada canto.
Nossa passagem por aqui e nosso modo de falar gravam ecos eternos nas almas e nos pensamentos, conduzindo outros a uma introspecção mais aguçada acerca de suas próprias jornadas. Diante de tudo isso, descobrimos uma serenidade tranquila ao abraçar de coração aberto a influência que em nosso eco faz. Abraçamos a missão de sua energia e o poder revolucionário que carrega dentro de si. Aqui está a marca que imprimimos, um sendeiro de originalidade e bravura, abrindo as portas para aqueles que vierem na sequência. Vamos todos entrar nessa valsa infinita de sinceridade e exploração, onde a melodia é criada por cantos que ecoam com transparência e afeto. Dessa forma, com cada acorde, colaboramos para moldar um universo onde a transparência e a autenticidade não apenas brilham como a luz do sol, mas se tornam a régua que usamos para avaliar nosso próprio crescimento espiritual. Ao mergulharmos nesse trecho, nos deparamos com a intricada rede de relações humanas, onde a franqueza desmedida pode criar marés de incômodo, como se jogássemos uma pedra em um lago tranquilo. É curiosíssimo notar como nós, seres humanos, frequentemente criamos um escudo invisível quando nos deparamos com verdades que balançam nossas adoráveis mentiras confortáveis. Esse bloqueio não é apenas um muro erguido contra suas palavras, mas um espelho refletindo os fantasmas que habitam dentro de você. Quando nós, com nossa essência real, invadimos esse palco, não estamos apenas buscando conversar, mas também refletindo facetas que muitos preferem esconder atrás de cortinas. As atitudes que nascem dessas trocas falam mais do que 1000 palavras. Na tentativa de abafar o peso das próprias palavras com cochichos e versões tortas da verdade, essas pessoas buscam proteger suas ilusões de segurança. Eles enxergam a sua chegada como uma tempestade que agita a calmaria inventada de suas histórias. Com frequência, a primeira reação é se afastar, quase que um reflexo automático de querer se proteger, como um canguru que pula para longe ao primeiro sinal de perigo. Olhar nos seus olhos é como estender um cartão de convite para que eles se deparem com os cantinhos escondidos da própria alma que tem fugido como gato a quem jogam água. Na maioria das vezes, a calúnia não emerge de verdades a nosso respeito, mas do temor que eles sentem de que suas próprias narrativas sejam desmascaradas como meras invenções. Espalhar mentiras pode dar a impressão de ser uma jogada inteligente para cultivar um clima de incerteza à nossa volta. Todavia, isso apenas ressalta a delicadeza das fundações que esses indivíduos esforçam-se para sustentar com unhas e dentes. A ironia é clara como a luz do dia. Quanto mais se empenham em jogar areia na nossa verdade, mais suas próprias mentiras vão caindo como castelo de cartas. Dessa forma, presenciamos um show em que a busca pelo domínio só revela aquilo que mais assombra. A prova de que suas bases são feitas de pó. A percepção desse tipo de atitude traz para nós uma valiosa lição vestida de sabedoria. Ele nos mostra como é crucial manter-se firme como um rocha e inabalável na busca pela nossa verdade. Ainda que sejamos alvos de farpas e críticas, a essência do nosso ser e da nossa mensagem possui um poder que se ergue como um super-herói, superando qualquer enredo malicioso. Essa calma persistente, no fundo, semeia incertezas nas cabeças daqueles que optaram por entrar no jogo das armadilhas informativas. Eles começam a fazer um verdadeiro jogo de perguntas. E se no fundo, aquilo que estão tentando abafar for, na verdade, um convite para que eles também despertem e enxerguem suas próprias realidades? Esse panorama nos sugere abraçar uma atitude de benevolência em relação àqueles que nos ferem. Ao topar com nossas dúvidas e inspirações, nos damos conta de que nossa tarefa não é lutar contra elas, mas seguir refletindo a luz da realidade. Nossa determinação firme é vital, pois revela uma realidade inescapável. O tempo, esse mágico equalizador, sabe como desfazer as amarras da mentira, fazendo com que a verdade, mesmo escondida sob 1000 camadas, sempre encontre uma brecha para surgir. A caminhada dos relógios não dá trégua, e nesse vai e vem constante, desfaz máscaras e traz à luz o que realmente brilha. Na correnteza da existência, somos todos chamados a sintonizar com
o que é verdadeiramente autêntico, a colher serenidade nas verdades do dia a dia e a abraçar que as tempestades são como nuvens que logo se dissipam. A travessia sugerida neste trecho é uma aventura incessante em busca do poder que reside em nosso íntimo e da essência que nos faz únicos. Apesar das tempestades e das lutas que cruzamos pelo caminho, a firmeza da nossa verdade é como uma rocha que nunca se despedaça. O verdadeiro teste está em conservar nossa calma diante das investidas de quem busca nos desmerecer. Toda vez que eles tentam jogar uma sombra sobre o que dizemos, na verdade, é como se estivessem olhando para um espelho embaçado, onde o medo e a negação dançam no reflexo. A visão dos que nos criticam é circunscrita pelas algemas que forjaram para si próprios, onde a claridade da realidade é esquivada em prol da comodidade da fantasia. Essa barreira que surge na jornada nos faz pensar sobre o verdadeiro sentido de se manter fiel à própria essência. É como um vai e vem eterno, voltando sempre ao nosso eu mais verdadeiro, renovando nossos propósitos e ajustando nossa vibração sempre que o mundo dá uma balançada. Esse é um chamado para a coragem da alma, um lembrete de que a serenidade interna não está atrelada à aprovação dos outros, mas sim a harmonia com nossos princípios mais íntimos. A tranquilidade que almejamos não consiste em ficar longe das tempestades, mas sim em acreditar que somos gigantes mesmo diante dos obstáculos que surgem pelo caminho. Num universo repleto de barulho e superficialidades, nossa fala brilha como uma estrela na escuridão, servindo de âncora para quem busca algo autêntico. Ela ressoa em espirais que se expandem, alcançando corações que estão prontos para ter um ahá e enxergar além das miragens de proteção que arquitetaram. Esse acordar em massa pode ser, quem diria, um dos mais valiosos presentes que podemos deixar para trás. A leveza e transparência do que dizemos podem acender uma chama nos corações alheios, encorajando-os a largar suas armaduras e revelar quem realmente são. A trilha é como um quebra-cabeça cheio de surpresas, mas no final vale mais que um baú de tesouros. Quando permanecemos leais às nossas convicções, começamos a derreter as paredes construídas por aqueles que tremem diante do novo. Nosso sossego tímido gera uma maré de mudanças sutis que, com frequência, escorrega pelos olhos desatentos, porém sua marca é impossível de ignorar. Essa metamorfose não se dá apenas no palco da vida que nos rodeia, mas também nas profundezas de nosso ser, alimentando nossa crença e firmando nossa promessa de dançar ao som da autenticidade. Acontece um giro incessante de renovação, onde a cada respiração buscamos e somos buscados, espalhando pelo mundo uma dose extra de autenticidade. Aqui reside a alma do nosso labor interno, não como um objetivo a ser conquistado, mas como um ritual cotidiano, uma forma de existir. As horas vão nos sussurrar sem parar que a verdade não precisa de um advogado. Ela é como um pé de plantinha, firme e forte, se segurando sozinha. Ao decidirmos viver e manifestar essa sinceridade, transformamo-nos em poderosos catalisadores de transformação, acendendo a chama do despertar em todos que encontramos pelo percurso. Essa jornada de autoconhecimento e verdadeira expressão nos desafia a acolher cada instante como um convite para aprender e evoluir. Experimentar a verdade com tanta intensidade nos modifica interiormente, infundindo-nos uma segurança que não nasce da vaidade, mas de um conhecimento profundo sobre a nossa verdadeira essência. É uma jornada que constantemente coloca à prova e robustece nossa alma, em que cada conversa se transforma em uma oportunidade de reafirmar nossa dedicação ao autêntico. Ao percorrermos essa trilha, deparamos com companheiros surpreendentes, indivíduos que são aquecidos pela mesma centelha de sinceridade que almejamos acender dentro de nós. Esses laços são tesouros, entrelaçando uma teia de socorro que nos faz enxergar que não estamos a sós na nossa travessia. Unidos, criamos um cantinho onde a sinceridade é venerada e festivamente reconhecida, um abrigo tranquilo onde podemos soltar a voz sem medo e motivar os demais a seguir essa mesma batida.
Dentro desse redemoinho de solidariedade, nos transformamos em faíscas de transformação em uma dimensão ainda mais intensa. Não só navegamos pelas tempestades da confusão e da falta de conexão, como também florescemos no meio delas. Entender o valor da nossa jornada nos empurra a prosseguir, mesmo quando a trilha se transforma em um verdadeiro campo de batalhas. A resiliência não é um simples muro de proteção. Ela é como uma planta que cresce em nossos jardins internos, uma habilidade que nos impulsiona a seguir em frente com leveza e firmeza. A encantadora jornada reside na maneira como esculpimos o universo que nos rodeia. Cada conversa, cada sílaba dita com honestidade e autenticidade possui a capacidade de acender mudanças que ultrapassam o que se consegue ver a olho nu. As sementes da sinceridade são semeadas, frequentemente sem que nos dê conta, e brotam em épocas surpreendentes. Esse efeito discreto, mas que bate forte, solidifica nossa decisão de abraçar a vida na sua essência, garantindo que cada batalhazinha realizada realmente compense. Assim nos transformamos em verdadeiros caçadores de verdades, mas também em sentinelas delas, perpetuando uma herança que vai além do eu e se embrenha no nós. Vivemos numa dança eterna de transformação, desbravando trilhas para que os demais possam acompanhar nossos passos. De algum jeito, nos transformamos em peças de um balé universal, onde cada um de nós tem uma função fundamental na montagem de um universo mais verdadeiro e radiante. A travessia por este trecho revela não apenas a força de nossa expressão, mas também a relevância de estarmos aqui em um universo que clama por atenção. Neste pedaço da história, somos convocados a refletir sobre a essência da tarefa que foi habilmente atribuída a você. Essa tarefa vai além da mera litania de palavras ditas, surgindo como um convite mágico, como se uma sinfonia celestial desejasse esclarecer a verdade entre os véus da escuridão. Seu talento para perceber e expressar essa realidade não é apenas um acaso, é uma bênção celeste, um presente do além, que carrega junto a si a incumbência de ser um farol iluminando as tormentas éticas e espirituais que surgem na rotina do dia a dia. É incrível notar que sua função não é determinada por um padrão de perfeição que nunca se alcançará, mas sim pela sua capacidade peculiar de olhar para além do óbvio. Você foi eleito para ser uma balança no palco do mundo, não para se colocar em um pedestal, mas para guiar com a sabedoria de um sábio ancião e a leveza da brisa da manhã. Ao abraçar este convite, você assume o papel de um catalisador de mudanças, pronto para balançar os pilares da tranquilidade e fazer com que os sonhadores em estado de sono se levantem de suas nuvens de mistificação. Ao empunhar sua voz, você não só desmascara a hipocrisia, como também acende uma chama de liberdade na escuridão. Essa verdade que você traz à tona tem a força de quebrar grilhões, não apenas os seus, mas também de vários que ainda não notaram que estão amarrados. O papel que você possui é tão imponente que até mesmo figuras sombrias, como o próprio Satanás, tremem diante da potência das suas palavras, temendo a revolução que podem causar. A nitidez afiada com que suas falas fura o manto das ilusões é uma potência que merece reverência e temor. Em um cosmos onde o caos é prato cheio para as armadilhas se espalharem, sua missão aparece como um grito desesperado, levando quem está à sua volta a reencontrar a essência verdadeira que muda destinos. Nesse trajeto, a convicção de que o sagrado faz companhia a você brilha como um farol, lembrando que você não somente possui a liberdade, mas também o dever de se manifestar com firmeza. Essa autoridade, vinda de um poder maior, ultrapassa qualquer revide que o chão possa oferecer. Nesse lugar, o temor das repercussões se esvai como fumaça, sendo substituído pela fé inabalável na tarefa que lhe foi designada. Assim, o que você diz se transforma em um templo de transparência, uma prova despida a favor de algo vasto que escapa à nossa compreensão. É refrescante pensar que cada palavra sua, impregnada dessa essência celestial, se torna um sinal para quem a escuta de que sempre existe uma verdade mais profunda à espreita.
Aceitar essa missão divina pede uma reflexão profunda sobre o verdadeiro sentido do que se deve fazer. Ao aceitar essa missão, brota em você uma energia sutil, que não almeja holofotes, mas que provoca uma ressonância intensa nas almas que se encontram em sua conversa. Esses encontros não são apenas coincidências, são ocasiões habilidosamente arranjadas pelo universo para acender chamas de mudança e autenticidade. Quando contemplamos a imensidão desse show, fica claro que essa caminhada espiritual não acontece às escondidas, mas sim em boa companhia. Sempre existe um fio invisível que une todos nós a essa imensidão do cosmos, entrelaçando nossos caminhos e intenções em uma dança celestial de autenticidade e claridade. Sua narrativa se entrelaça com a trama de muitos outros, num vai e vem de encantos e descobertas. Mergulhar nessa jornada iluminada exige bravura, pois é preciso enfrentar tanto as nuvens de descrença que vêm de fora, quanto as tempestades de dúvida que surgem dentro de você. Estamos num lugar sagrado, onde o verdadeiro se encontra com o exposto. É neste lugar que desvendamos o autêntico sentido da mensagem que nos foi enviada. Essa não é uma missão simples e, em vários instantâneas, pode parecer um tremendo peso nos ombros. Entretanto, a faísca que surge dessa ligação intensa com a realidade traz um sopro refrescante de motivação. A convicção na proteção celestial funciona como um refúgio acolhedor, um sinal luminoso de que você sempre tem companhia nessa aventura. Cada avanço rumo ao sucesso dessa empreitada é amparado e orientado por uma energia superior que enxerga além das nossas barreiras mundanas. O efeito dessa empreitada ultrapassa as palavras jogadas ao vento e as atitudes do momento. É como se estivéssemos colocando grãos de transformação na terra, que com o passar dos dias brotam em formas inesperadas, como surpresas que a vida nos reserva. A sua determinação em se manter leal à verdade opera como um empurrãozinho para a mudança das pessoas que aparecem na sua vida, mesmo que o eco das suas palavras demore para se manifestar aos olhos. Essa força discreta, mas de uma potência inegável, aponta que o verdadeiro sinal de vitória não reside nos frutos instantâneos, mas sim na dança lenta e irresistível rumo a um universo mais iluminado. Essa tarefa celestial pede, como um bom amigo, paciência e determinação, uma fé firme como uma rocha na força da verdade para desmascarar quaisquer artimanhas e barreiras que possam surgir. Imersos na encantadora dança dessa tarefa divina, percebemos que a jornada não é pavimentada apenas por grandes epifanias, mas também por singelas conquistas e pequenos achados do coração. Cada instante de iluminação, cada espírito sensibilizado por sua sinceridade, faz parte da cuidadosa e gradual edificação de uma herança que ultrapassa as barreiras do tempo e das situações. Em seus ecos, brilha a expectativa de um amanhã onde a sinceridade reina e proporciona alívio e orientação em um universo frequentemente dominado pela sombra. Dessa forma, ao nos jogarmos de cabeça nessa empreitada, viramos os pilotos de uma transformação que não se limita a agora, mas que acende um farol novo para o amanhã da nossa espécie. Nesse eterno embate para cumprir o apelo celestial, somos convidados a perceber que a autêntica potência mora em nossa habilidade de mostrar fraqueza, de seguir desfiando palavras verdadeiras, mesmo quando encaramos barreiras que parecem montanhas. Neste ambiente de sinceridade e transparência, descobrimos a real sensação de estar livre. Uma liberdade que nos dá a chance de expor não só as falsidades e ilusões, mas mais importante ainda, estimular um despertar em conjunto para a verdade que sempre habitou em nosso interior. Quando nos afinamos com este objetivo grandioso, fazemos valer a promessa de um universo onde a verdade se torna a estrada que todos podem trilhar. É um grito da alma, um convite para abraçar a grandiosidade e se alinhar com o potencial supremo que o ser humano pode alcançar.
Dessa forma, com bravura e simplicidade, seguimos em frente, cientes de que essa jornada não é só nossa, mas uma peça de um quebra-cabeça divino que se revela aos nossos olhos. Neste trecho, somos desafiados a refletir sobre os obstáculos que aparecem quando decidimos manter a verdade e a honestidade em um mundo que, com frequência, se rende à tentação do comodismo da ignorância. É um mergulho profundo na alma ao perceber que quando a força transformadora de uma voz se torna clara como a água, aqueles que se sentem incomodados por ela redobram as tentativas de puxar o tapete sob seus pés. A batalha interminável de retorcer suas falas e drenar sua vitalidade em discussões sem sentido parece um esporte olímpico. Entretanto, existem lições de uma sabedoria que vai além do que vivemos. É saber quais lutas travar com astúcia, direcionando suas atitudes e conversas para o que realmente tem valor. Essa inteligência não surge de supostos aleatórios, mas sim de uma compreensão sólida de que os agrados para conquistar a aprovação pela metade são tão valiosos quanto um tic-tac de relógio sem ponteiros, perdendo-se diante das verdades imortais que você se empenha em preservar. No percurso da honestidade, uma lição valiosa se revela. A bênção dos céus é como uma joia eterna, enquanto os elogios efêmeros do mundo são apenas fogos de artifício que logo se apagam. Embora a estrada possa ser pavimentada com olhares desaprovadores e uma pitada de solidão, existe uma sensação reconfortante, como um cobertor quentinho, ao perceber que, no fundo, nunca se está completamente desamparado. A bravura e a firmeza inabalável que você carrega são as ferramentas através das quais o sobrenatural expressa sua admiração. Esses obstáculos, frequentemente encarados como testes, são, na verdade, castelos que solidificam sua crença e motivação. Em momentos de intensa meditação, você se dá conta de que sua conexão com a realidade é como um superpoder, servindo não só a você, mas também a todos que discretamente estão de olho e se sentem motivados. Ao tirar leite de pedra a partir de cada vivência, você aprimora não apenas seu faro para a justiça, mas também seu empenho em se conectar com o planeta de maneira mais calorosa e marcante. Essa jornada solidifica uma resistência que brilha como um forte impenetrável, enquanto a sagacidade afiada se comporta como uma lâmina pronta para fender as dificuldades que cruzam o caminho. Armado com esse arsenal, você surfa nas ondas revoltas da vida com um olhar afiado e um espírito resoluto. A análise proposta neste trecho revela que atuar como um agente de emancipação vai além de uma tarefa pessoal. É espelhar a liberdade latente que agita e chama à ação aqueles que estão ao nosso redor. Ao acolher essa realidade como uma bênção ao invés de um peso, você se coloca de maneira decidida na sua jornada de acender as luzes por onde passa. No coração desse pacto firme como rocha, nenhuma maré contrária consegue apagar a chama brilhante da verdade, essa que resplandece e vai moldar o universo à sua volta. Se seguir firme por essa trilha, é possível entender que cada obstáculo que surge é como uma porta aberta para a gênese e a transformação da alma. Instantes de incerteza e desafios se tornam verdadeiros combustíveis para uma ligação mais intensa com o grande sentido da vida. É uma travessia que vai além do entendimento, chegando a acariciar a alma, entrelaçando cada vivência em um grande painel repleto de sentido e profundidade. Com isso na cabeça, a capacidade de aceitar o desconhecido se expande, dando espaço para você brilhar mesmo nas dificuldades. Essas dificuldades realmente colocam à prova suas barreiras, mas, ao mesmo tempo, moldam uma força interior que brilha como uma lanterna para guiar os demais. Essa mudança incessante é como um rascunho da força da alma humana, quando dança em sintonia com a essência da verdade e o propósito celestial. Na verdade, você se transforma em uma peça viva do quebra-cabeça que mostra que a realidade não precisa de aplausos unânimes para brilhar com seu próprio brilho.
Através da imersão nessas correntes, você percebe que a sabedoria colhida nas tempestades não apenas esculpe o seu próprio caminho, mas também se transforma na pedra fundamental para que outros desvendem e dividam suas próprias realidades. Esse trilho não traz uma definição clara à vista, mas pede uma dose de fé, um tiquinho de coragem e uma determinação firme para descobrir brilho onde muitos veem somente a sombra. No coração dessa empreitada reside a necessidade de entender que a verdade, como uma bússola interna, se revela e se torna visível em nosso dia a dia. Ela deixou de ser um conceito nebuloso e misterioso, tornando-se uma peça-chave do quebra-cabeça que é você e da marca que deixa por onde passa. Ao acolher essa realidade, uma base firme se edifica, onde os descendentes descobrem combustível para se levantarem e avançarem rumo a um novo dia repleto de clareza e mudança. Com determinação e leveza, você percorre uma estrada que não apenas brilha, mas também suaviza o fardo daqueles que se inspiram na sua demonstração de crença e tenacidade. Enquanto você atravessa essa trilha de descobertas pessoais e clareza espiritual, o conceito de verdade como um bem exclusivo transforma e reajusta sua maneira de ver as coisas, à medida que mergulha de cabeça na devoção à missão que te escolheram. Essa visão mais profunda de viver com sinceridade age como uma faísca de mudança, não só para você, mas também para todos que cruzam seu caminho nessa aventura. Quando você percebe que a verdade é um bem e não um peso nas costas, enxerga as dificuldades de um jeito diferente, transformando-as em verdadeiros trampolins para adquirir força e sabedoria a cada salto. No meio desse cenário, brota uma crença serena de que seu empenho em buscar a verdade vai além de uma mera opção, transformando-se numa fonte de energia vital que renova sua alma e seu lado espiritual. Essa ligação sólida com a realidade permite um desenrolar onde as barreiras parecem menos duras, se tornando um merecido tempero no prato do crescimento e do aprendizado. Experimentar essa plenitude se espalha como uma suave maré serena por todos os cantos da sua vida. Neste cenário, a dificuldade enfrentada deixou de ser um peso nos ombros e se transformou na via que ilumina e reforça a habilidade de seguir em frente. Ao olhar para as trilhas que já trilhou, você nota a linda colcha de retalhos que suas vivências criam, onde cada linha se entrelaça com um significado especial e uma boa dose de intenção. A essência de vencer barreiras se transforma em algo que vai além de meras vitórias diante das dificuldades. É uma coreografia delicada, onde a gente se balança com segurança e continua conectado à verdade que nos une a todos. Essa coreografia está ligada à maneira como você decide alimentar conexões com as pessoas, percebendo o poder mágico que sua autenticidade pode exercer sobre as almas que te cercam. Quando a batalha se torna mais feroz, a visão sobre o efeito único da sua jornada se torna mais nítida, fazendo você perceber que, mesmo nos momentos que parecem mais complicados, existe uma tapeçaria invisível de apoio e conexão com algo grandioso. Essa conexão profunda com o sagrado e com o cosmos serve como um norte que guia todas as decisões, cada movimento e até mesmo cada sílaba pronunciada. E quando aqueles instantes de incerteza aparecerem, como é de se esperar, a fé é renovada por essa liga espiritual. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única. Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual.
Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Oferece a bússola essencial para continuar na trilha decidida. Dessa forma, a verdade que você abraça não apenas esculpe seu ser, mas também ecoa intensamente nas almas daqueles que se encontram na sua trilha. Teu jeito de estar no mundo brilha como um farol iluminado, acendendo as chamas da esperança e servindo de inspiração, mostrando que viver de verdade e com objetivos não é só um sonho distante, mas uma realidade que se pode abraçar. E assim, seu pacto com a realidade ecoa como um grito de carnaval, passando de mão em mão, mostrando que a mudança está sempre na esquina, esperando por quem tem coragem de abrir o coração e seguir sua trilha. Surge um novo olhar sobre a importância do seu papel, percebendo sua trajetória como uma roda viva de aprendizados e reconhecimento. A lucidez suave que surge é como um remédio para as feridas do passado, uma lembrança de que toda tentativa sincera traz a esperança de futuros brilhantes e fascinantes oportunidades de evolução. Dessa forma, ao abraçar essa jornada, você descobre que a verdadeira liberdade está em manter-se autêntico, sendo um farol de luz que brilham não só para você, mas também para o universo, uma alma prontinha para inflamar o coração mais escondido. Neste trecho, exploramos uma verdade rica e vibrante que brota quando você compartilha sua essência com coragem e sinceridade. Num primeiro instante, a trajetória pode dar a impressão de ser um deserto de solidão, como se você estivesse trilhando uma estrada só sua, alheio ao mundo ao redor. Contudo, logo você percebe que existem várias outras pessoas, cujas vivências e perspectivas se alinham com as suas, criando uma sinfonia afinada de esforços para existir e espalhar a realidade. Essa descoberta de que você integra uma imensa irmandade de espíritos engajados e fervorosos é como um verdadeiro faísca de magia. Ela nos revela que existe uma enorme rede pulsante de energia humana, formada por pessoas que, independente de onde estejam ou do rótulo que carregam, alimentam um anseio coletivo por justiça, honestidade e mudança. Na confluência dessas existências, desponta uma camaradagem que reforça não apenas seu objetivo pessoal, mas também expande a bravura em grupo. Esse vai-vem vibrante de narrativas, provações e triunfos nesse aconchegante círculo de confiança brilha como uma estrela na noite, reafirmando que você faz parte de uma trama colossal, muito além do seu próprio enredo. Ao desvendar essas ligações, percebe-se que a jornada de evolução espiritual e pessoal está como um casal apaixonado, entrelaçada no calor do apoio recíproco. Dar voz ao povo não se trata apenas de uma batalha contra as entranhas do mundo, mas é também um banquete que alimenta a evolução de dentro para fora, unindo almas em uma jornada coletiva. A potência da nova comunidade se aconchega na variedade de vivências, onde cada integrante oferece visões singulares e preciosas, formando um mosaico recheado de sabedoria. Esse coral de opiniões variadas transforma-se num robusto embate contra os sistemas fincados na falta de conhecimento e na desigualdade. Nesse cenário pulsante, atuar como mentor e defensor não é só relevante, mas essencial como o ar que respiramos. Enquanto muitos estão na busca por conselhos, você mantém um ato que dança entre a simplicidade e a arte de liderar. O aprendizado e o ensino dançam juntos, e cada troca se metamorfoseia em uma aventura compartilhada de descobertas. A verdadeira transformação não é um prato servido apenas a um convidado.
Ela surge quando um grupo se une com um objetivo compartilhado, construindo palanques que amplificam as vozes de todos que estão na festa. Erguer uma comunidade dessa forma altera completamente como se vê o verdadeiro propósito dela. Aquela carga que a princípio parecia um fardo isolado agora se transforma numa partilha recheada de chances para moldar um universo mais equilibrado e verdadeiro. Atravessar essas ligações com a galera é como apagar a solidão que antes existia, mostrando que a aventura de contar a verdade é uma teia cheia de possibilidades coletivas. É um local onde a intenção se reinventa a todo momento, repleto de felicidade e alimentado pela grandeza de promover transformações benéficas através da sinceridade. Esse grupo de vozes não se resume a ser um abrigo, mas é uma verdadeira usina de vitalidade e motivação. Sua vinda é como uma faísca eterna de mudança, fixada na rocha firme de sua autenticidade, galvanizando quem estiver disposto a escutar e se unir à busca de um objetivo mais grandioso. À medida que as conexões nesta comunidade se entrelaçam, sua percepção sobre a união e a camaradagem entre as pessoas se expande de maneira impressionante, como um balão que ganha ar. Cada integrante não é apenas um absorvedor de conhecimento, mas também um farol que brilha e guia outros no caminho da vida. Essa teia de apoio, recheada de afeto e compreensão, nos mostra que nossa verdadeira natureza humana é, por essência, uma dança de dependências mútua. Essa lição quebra as correntes do isolamento que já estavam impostas, provocando uma mudança que emerge das entranhas da alma rumo a uma coletividade que respira genuína humanidade. A cada passo que se dá, cada palavra sincera que se solta transforma-se em uma valsa universal de reatamento e união espiritual. Esse coral de vozes não pertence a um punhado de iluminados. É um chamado universal, onde qualquer um pode achar seu lugar e trazer suas pitadas especiais de criatividade. É um sussurro persistente de que mesmo nas horas em que tudo parece confuso ou sombrio, sempre há esse emaranhado de espíritos genuínos e companheiros prontos para oferecer suas mãos. Juntos, como quem dança uma valsa harmoniosa, os envolvidos erguem os pilares de um universo mais radiante e, no fim das contas, descobrem a liberdade na luz de uma verdade que é de todos. Isso firma a ideia de que nossa missão essencial não é solitária, mas sim entrelaçada na complexa tapeçaria do cosmos. Cada interação nesta animada comunidade se transforma em uma chance de florescer e se transformar. Até as trocas de ideias mais básicas carregam pérolas de sabedoria que expandem a compreensão e abrem as cortinas do universo. É como se houvesse uma dança encantada ao ver como diversas jornadas e narrativas se entrelaçam, criando um emaranhado fascinante e harmonioso, onde cada fio traz consigo sua própria relevância e charme. Ao se aprofundar nesse universo coletivo, você acaba entendendo que a potência real não está em tentar carregar a montanha nas costas, mas sim em abraçar a ideia de ser amparado e ao mesmo tempo amparar quem está ao seu lado. Esse auxílio recíproco acende uma felicidade verdadeira, já que os triunfos de um são festejados por todos, como se fosse uma festa no quintal da vizinhança. Nos instantes em que o ânimo escorrega pelo ralo ou os desafios parecem um dragão a ser enfrentado, a sua turma de apoio não serve apenas como um abraço quentinho, mas como um lembrete firme, tipo grito de gola, de que a solidão é apenas uma miragem. Essas conexões formam uma rede que engole os impactos e espalha a carga, metamorfoseando obstáculos pessoais em aventuras em equipe, onde cada um traz suas habilidades brilhantes para a dança. A força que brota dessa troca não só empodera as pessoas participantes, como também enriquece a própria trama social, como se costurássemos juntos os retalhos de uma colcha vibrante. Ao contemplar a correnteza vibrante que circulate nesta coletividade, fica claro que a convivência não fraqueja, mas pelo contrário, amplifica o eco das opiniões de cada um dos seus integrantes.
Quando a verdade é dividida entre amigos, ela não se fragmenta, mas sim se multiplica, ecoando pelo tempo e acendendo a chama da inspiração nos que ainda estão a caminho. É um relato impactante do que se pode conquistar quando obstáculos são removidos e sonhos são divididos. Essa união é como um claro sinal dos superpoderes que a galera tem quando se junta. Simultaneamente, é fundamental entender que essa trilha conjunta está cheia de sutilezas. As vivências pessoais, apesar de serem variadas, se entrelaçam, trazendo não apenas energia, mas também a iluminação de um objetivo claro. Sob a luz da sabedoria compartilhada, você descobre jeitos de enfrentar até as ondas mais bravias com uma valentia que renasce. Esse despertar recente traz à tona uma onda imensa de tranquilidade e agradecimento, na certeza de que a verdadeira missão é cuidada e defendida por almas e pensamentos interligados pela transformação. O trecho que aborda a comunidade de vozes ressalta a teia de relações que ultrapassa as trivialidades do cotidiano, proporcionando uma perspectiva que muda a nossa maneira de ver as coisas. Observe-se um carrossel ininterrupto de criatividade, onde desde os sábios até os novatos trocam ideias numa dança apaixonante de aprendizado, repleta de sabores e texturas que enriquecem a alma. A ligação que surge transforma a ideia de liderança, colocando em xeque as hierarquias convencionais e exaltando a sabedoria compartilhada de forma quase democrática. Nessa caminhada, cada um é professor e estudante, ligados pela sinceridade, erguendo um legado que brilha como a luz de um farol para os que estão por vir. Dessa forma, o medo da solidão que surgia no começo da sua trajetória vai se desvanecendo, dando lugar a uma rede vibrante de ligações interconectadas. Esse grupo não apenas fortalece e expande sua influência individual, como também garante que o grande objetivo de mudança siga em frente, como um foguete rumo ao espaço das novas possibilidades. A carga que dividem transforma a busca em um sopro de ânimo e renovação, como um abraço caloroso em um dia gelado. Nesse bailado sincronizado de espíritos dedicados, brota a força de moldar um futuro radiante, cheio de sinceridade, equidade e um laço perpétuo com a honestidade. Esse lugar dividido se transforma, então, em um templo de renascimento, onde a juventude se reinventa a cada instante. A força que nasce da união.